Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu trouxe para vocês esse gorrinho aqui, tá? Quem me acompanha aqui no canal já deve estar reconhecendo aí esse pontinho, né? Eu utilizei ele no tapete de porcelana, que vocês gostaram bastante, então eu resolvi trazer ele numa peça agora circular. No tapete eu fiz as bolinhas aqui no meio, né? Não aqui no centro do losango. E aqui nessa peça eu resolvi colocar no meio aqui do losango. Ficou bem legal também. Então, espero aí que vocês tenham gostado da peça, né? Se vocês gostaram, deixa um gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhar esse vídeo aí com seus amigos para ajudar aqui no crescimento do canal. Eu vou mostrar para vocês uma peça que eu fiz com fio molê, tá? Vocês podem utilizar também o fio molê, que vai ficar no mesmo tamanho. Então, aqui, eu fiz com um novelo de fio molê. Nessa peça aqui eu utilizei o fio hobby. Então, para fazer essa peça, você vai precisar de um novelo de fio hobby, ele tem 160 metros e vem com 100 gramas. Ou um novelo de 100 gramas do fio molê, tá? Se você quiser que a peça fique menor, você pode utilizar aí um fio mais fino. Essa peça aqui, ela serve a partir de 10 anos, mais ou menos. A minha filha tem 9 anos e ficou um pouquinho só comprida para ela. No tamanho para a cabeça, ficou certinha. Só no comprimento que ficou um pouquinho comprida, tá bom? Então, acho que a partir de 10, 11 anos aí já serve certinho. Então, com o novelo de fio hobby, você faz a touca. E vou utilizar aqui também uma agulha 4,5. Não utilizar uma agulha muito fina, que senão a tua peça fica muito dura, tá? Então, vamos lá para a aula. Então, vou iniciar aqui com o anel mágico. E aqui dentro do anel, tem que colocar mais 20 pontos altos. Então, vou fazer mais 2 correntinhas aqui, porque eu já tenho uma correntinha aqui do anel. Então, ficou com 3 correntinhas. E vou colocar aqui dentro mais 19 pontos altos. Então, fiquei no total aqui com 20 pontos altos, tá? Aí, eu coloquei os 20 pontos e puxei essa ponta aqui pra fechar um pouco o buraco aqui. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Subo 3 correntes. Volto no mesmo ponto onde eu fiz o baixíssimo e coloco mais um ponto, formando aqui um aumento. Vai aqui pro próximo ponto. E faz outro aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Então, aqui, para cada ponto de base, você vai fazer 2 pontos altos. Então, tinha 20 pontos, vai ficar com 40 pontos. Segue colocando 2 pontos altos em cada ponto de base. Cheguei aqui no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha. Sobe 2 correntinhas. 3, tá? Desculpe. Pode subir 2 também, se preferir. Vou voltar aqui no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto, formando o aumento. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, um aumento.
2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 pontos altos sozinhos. E um aumento. Então, você vai repetir assim até o final da carreira. Um aumento, 2 pontos altos sozinhos. Um aumento, 2 pontos altos sozinhos. Cheguei aqui no final da carreira, terminando a carreira com 2 pontos altos sozinhos. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. 3 correntes. Volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto. Aqui, agora a gente tem que fazer 3 pontos altos, um em cada ponto. E um aumento. Três pontos altos. E um aumento. Então, segue repetindo 3 pontos altos e um aumento até o final da carreira. Então, cheguei aqui no final da carreira, terminando com 3 pontos altos. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Então, faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, um ponto baixo no próximo. Vamos fazer aqui no total 10 pontos baixos, um em cada ponto. Feito 10 pontos baixos, vai fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. A partir de agora, não serão mais 10, tá? Serão só 8 pontos e um aumento. 8 pontos baixos e um aumento. Então, feito 8 pontos, um aumento. Então, só no início aqui que são 10 pontos para aumentar. Depois, no restante dos pontos, são 8 pontos baixos e um aumento. 8 pontos baixos e um aumento, 8 pontos baixos, um aumento. Até o final da carreira, tá? E a gente precisa ficar com um número aqui múltiplo de 8, ok? Então, na minha carreira aqui de pontos altos, eu tinha 65 pontos. Então, eu preciso de um número múltiplo de 8 para dar certo depois o detalhe do ponto que vem a seguir, tá? Então, vamos ficar aqui com 72 pontos baixos. Então, segue fazendo 8 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final, terminei com um aumento. Fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Sobe 4 correntes, que já vai equivaler ao primeiro ponto alto duplo, tá? Laço o fio por trás do ponto, ó. Você não pode vir pela frente dele, você tem que, ó, levar a agulha lá por trás e pular aqui 2 pontos. 1, 2, e no terceiro, você vai fazer o ponto alto duplo, tá? Então, laça 2 vezes o fio. Vai vir com a agulha aqui por trás da correntinha. Vai pular 1, 2. No terceiro, você faz o ponto alto duplo. Dobra essa corrente pra frente, que facilita um pouco.
Aí, aqui, laça, puxa e vai tirar de 2 em 2. Então, fez o primeiro ponto, falta 2 aqui. Então, novamente, laço o fio 2 vezes, vai vir por trás do ponto e vai fazer o outro ponto alto duplo. Novamente, laço o fio 2 vezes e vai vir aqui no último ponto que pulou. Vai fazer o ponto alto duplo. Então, ele fica assim, ó. Com ponto alto duplo aqui, cruzando a frente dos 3 pontos. Agora, a gente tem que pular um ponto de base, laçar o fio 2 vezes. Laçou o fio 2 vezes, vai pular um ponto e vai vir aqui no próximo. E vai fazer 3 pontos altos duplos, um em cada ponto de base. 1. 2 e 3. Então, fizemos 3 pontos altos duplos e ficou um ponto aqui que pulamos. Então, laço o fio 2 vezes e vai vir aqui, ó, por frente dos pontos e vai pegar o ponto lá por trás. Vira o teu trabalho para facilitar e faz aqui um ponto alto duplo. Então, vai ficando assim, ó. Atrás não tem nenhum ponto cruzando. Eles só ficam aqui pela frente mesmo. Como aqui a gente pulou só um para fazer os 3 pontos altos duplos, agora a gente tem que pular 3. Então, laço o fio 2 vezes, pula 3 pontos de base, no quarto faz o ponto alto duplo. Agora, a gente vai ter que trabalhar nesses 3 que pulamos. Então, laço o fio 2 vezes, vai por trás do ponto e vai fazer aqui os 3 pontos altos duplos, um em cada ponto. Traz esse ponto pra frente. Fiz um, agora eu vou fazer mais 2. Vou no próximo e repito. E agora o último. Todos eles têm que ser por trás do ponto que tá aqui cruzando. Então, ficou assim. Como pulamos 3 para fazer o ponto alto duplo, agora a gente pula só um de novo, tá bom? Vai ser essa repetição. Uma hora você pula 3 para fazer o bloquinho aqui de 4 pontos, aí a outra vez que for fazer o bloquinho de novo, você pula só um. Depois pula 3, depois pula 1. Seguindo essa ordem aqui, tá? Laço o fio 2 vezes. Vai pular só um ponto e vai fazer 3 pontos altos duplos. Então, fez os 3 pontos altos duplos, vai voltar cruzando aqui o último ponto na frente desses 3, pegando por trás do ponto baixo. Olha, vai formando um V aqui, ó. Agora, como a gente pulou só um ponto, agora tem que pular 3 de novo. Laço o fio 2 vezes, pula 3. 1, 2, 3. E faz o ponto alto duplo.
E agora, você volta fazendo os 3 pontos altos duplos aqui atrás. Então, você vai repetir assim até o final da carreira, tá? Como aqui a gente pulou 3, para fazer o próximo, você vai pular só um e vai fazer 3 pontos altos duplos. Depois, vai voltar fazendo o outro ponto alto duplo aqui por cima, cruzando, prendendo nesse ponto, ok? Mas só seguir aí, respeitando o que eu já vim explicando aqui, tá? Então, segue assim até o final da carreira. Então, cheguei aqui no final da carreira, tá? O último bloquinho meu aqui, eu pulei um, fiz os 3 pontos altos duplos, depois fiz o último ponto cruzando aqui por cima, tá? Tem que sempre vir fazendo esse V. Quando chegar aqui no final, a gente vai fechar aqui, ó, na última correntinha das 4, com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Um ponto baixo no próximo ponto. E um ponto baixo no próximo ponto. Agora, a gente vai fazer a bolinha, tá? Passa 2 vezes o fio, vai entrar no próximo ponto e vai fazer um ponto alto duplo. Só que não vai terminar de fazer, vai deixar uma laçada dele na agulha. Novamente, laça 2 vezes, entra no mesmo ponto e faz mais um ponto alto duplo sem terminar de fazer. Ficou com 3 laçadas na agulha, laça, tira as 3. Novamente, laça 2 vezes o fio, vai vir aqui, ó, no próximo ponto. A gente fez no último ponto do bloquinho aqui de 4 pontos, e agora a gente vai fazer no primeiro ponto do bloquinho de 4 pontos. Então, vai vir aqui, laçar e tirar 2 vezes, laçar e tirar 2 vezes. Laçar e tirar 2 laçadas, laçar e tirar 2 laçadas. Novamente, laço o fio 2 vezes. Laça, tira 2, laça, tira 2. Ficou com 3 na agulha, vai laçar, vai tirar todos de uma vez. Vai fazer aqui 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Esse aqui, ó, ele vai ficar pelo avesso a bolinha, mas é só você trazer pra frente, tá? Daí, a bolinha fica aqui na frente. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Aí, chegamos aqui, ó, no último ponto do bloquinho de 4 pontos. Então, repete. Laça 2 vezes o fio, entra no ponto, laça, tira 2, laça, tira 2, laça 2 vezes o fio novamente, entra no mesmo ponto, laça, tira 2, laça, tira 2. Ficou com 3, laça, tira as 3 laçadas. Agora, laça o fio 2 vezes novamente, entra no próximo ponto, que é o primeiro aqui desse bloquinho de 4. E repete, 2 pontos altos duplos fechados juntos. Ficou com 3, laça, tira as 3. Empurra ele pra frente aqui, ó. E faz mais 6 pontos baixos. Chegou aqui no último ponto do bloquinho de 4, você vai repetir de novo
os 2 pontos altos duplos fechados juntos aqui e 2 pontos altos duplos fechados aqui. E mais 6 pontos baixos, ok? A bolinha vai ficando aqui dentro do Vzinho que a gente tem aqui, ó, bem no meio. Ok? Então, você vai repetir assim até o final da carreira. Então, cheguei aqui no final da carreira, ó. Então, ficou aqui as bolinhas. Então, aqui, eu fiz a bolinha e terminei com 3 pontos baixos. E fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo 4 correntes. Para o primeiro ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes, no próximo ponto, faz um ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes, no próximo ponto, um ponto alto duplo. Terceiro ponto, dá bem aqui no primeiro dos 2 pontos altos duplos fechados juntos aqui, ó, bem nesse buraquinho que fica. Então, feito os 3 pontos, laço o fio 2 vezes e vai voltar aqui, ó, no primeiro ponto, tá? Onde a gente fechou com baixíssimo. Aqui é onde a gente caminhou para chegar no próximo ponto e no ponto de trás aqui. Então, onde a gente fechou com baixíssimo, vamos voltar aqui nele para fazer o ponto alto duplo. Então, vamos aqui por frente e vamos pegar esse ponto aqui. Vai fazer o ponto alto duplo. Laço, tira 2, laço, tira 2, laço, tira 2. Então, ele fica aqui cruzando esses 3. Aqui, ó, você tem que ficar com 4 para trás, tá? Contando desde desse último ponto aqui, ó, onde teve os 2 pontos altos duplos fechados juntos, tem que dar 4, ó. Então, tem a laçada aqui dos 2 pontos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, ok? Aí, aqui é onde você tem que colocar o teu ponto alto duplo. Aqui é como se a gente tivesse pulado um ponto e feito os 3 pontos. Os 3 pontos altos duplos, aí depois cruzando o outro ponto alto duplo por cima, tá? Então, como aqui a gente pulou só um, agora a gente tem que pular 3. Então, laço o fio 2 vezes, pula 3 pontos de base. Então, aqui tem a laçada, esse buraco aqui dos 2 pontos fechados juntos. 1, 2, 3. No quarto ponto, faz o ponto alto duplo. Agora, laço o fio 2 vezes, volta por trás do ponto e faz os 3 pontos que você pulou aqui. Começando aqui pelo primeiro que você pulou. Então, já fiz um, agora eu vou fazer o segundo. E o último que tá aqui. Então, fica assim, ó. Agora, a gente fechou aqui o desenho do ponto, ó, que é o losango, tá? No vídeo do tapete, eu insisti em dizer que era o triângulo, mas é um losango esse formato aqui. Agora, a gente pulou 3 para fazer o ponto alto duplo. Agora, pro próximo, a gente tem que pular só um. Então, laço o fio 2 vezes. Pula um ponto de base e faz 3 pontos altos duplos.
Feito 3 pontos altos duplos, laço o fio 2 vezes e vai voltar no ponto baixo que pulou. E vai fazer o ponto alto duplo. Então, ó, aqui é a cabeça dos 2 pontos altos duplos da carreira de baixo, né? Então, os outros dois que você vai fazer cruzando também tem que ficar na mesma direção, tá? Aqui, ó, o pé do ponto tem que ficar na direção da cabeça do ponto alto duplo cruzado aqui. E o outro ponto também. Então, como aqui a gente pulou só um, agora você vai pular 3. Então, você vai repetir até o final da carreira assim. Uma hora você pula um só, daí pra fazer o outro você pula 3 e cruza o ponto. Depois você pula um e depois pula um e faz os 3 pontos e cruza, né? Por cima. Depois você pula 3 de novo, ok? O modo de fazer o ponto é sempre o mesmo. Só que no início da carreira que a gente vai mudar um pouquinho. Mas em todas as carreiras eu vou voltar com vocês explicando o início aqui da carreira, que é mais complicadinho aqui, né? Pode ficar aí confuso para vocês. Mas é só seguir igual a gente estava fazendo aqui na primeira carreira de pontos altos cruzados, tá bom? Pontos altos duplos, né? Então, vou terminar essa minha carreira e já volto com vocês. Então, terminei a carreira, ó. A gente vem fechando o losango aqui, ó, com a bolinha ficando aqui dentro, bem no meinho. E começou já a abrir uma nova parte aqui do outro desenho, tá bom? Então, chegando aqui no final da carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo na quarta correntinha. Ficando assim com um V aqui. Aí, você vai caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto, porque nesse ponto aqui, nesse primeiro, a gente vai ter que fazer o ponto bolinha nele. Então, a gente tem que começar a fazer os pontos baixos a partir aqui do segundo ponto. Então, fez um baixíssimo no próximo ponto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Essa correntinha é só pra dar a altura do ponto, tá? Não tô contando como ponto. Então, esse ponto aqui fica livre pra gente trabalhar nele depois. Então, faço mais um ponto. Tô fazendo um total aqui, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, chegamos aqui novamente no meio do Vzinho, ó. Então, a gente tem que fazer o ponto bolinha, que é o último ponto. Então, vamos fazer o ponto bolinha. Laço o fio 2 vezes, vai vir aqui no próximo ponto e vai fazer o ponto alto duplo sem terminar de fazer. Novamente, no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo sem terminar de fazer. Vai tirando de 2 em 2. Ficou com 3, laça, tira os 3. Vem aqui no próximo ponto, repete os 2 pontos altos duplos sem terminar de fazer. Então, ficou aqui com 3, laça, tira os 3. Agora, faz mais 6 pontos baixos. Empurra o ponto aqui pra frente. E faz mais 6 pontos baixos. Chegou aqui no último ponto dos 4, vai fazer de novo os 2 pontos altos duplos sem terminar de fazer.
Vai fazer de novo os 2 pontos altos duplos fechados juntos e os 2 pontos altos duplos fechados juntos no próximo ponto. Aí, faz 6 pontos baixos novamente. Pontos baixos novamente, que vai chegar de novo aqui, nesses 2 pontos, onde você vai fazer de novo o ponto bolinha, que é os 4 pontos altos duplos aqui. Tá ok? Então, segue repetindo assim até o final da carreira. Então, cheguei aqui no final da carreira. Então, terminei aqui com ponto bolinha, ó. Os 2 pontos altos duplos, o último aqui, ó, eu fiz bem e onde tinha o baixíssimo aqui. Agora, faz um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo por 2 pontos. 1, 2. E aqui, onde eu tô, eu vou fazer 4 correntinhas. Essa carreira aqui é igual à primeira, tá? Que a gente iniciou com 4 correntes e depois fez os 3 pontos por trás. Então, é a mesma coisa a gente vai fazer nesse caso aqui. Então, fez as 4 correntes, vai laçar o fio 2 vezes e vai ir por trás do ponto. Então, vamos começar aqui, ó, onde fechou os dois últimos pontos juntos aqui. Então, por trás. Aqui, vamos fazer um ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes, vai no próximo ponto. Ele fica mais apertadinho, porque a gente fez ponto baixíssimo. Mas dá pra pegar. E o último ponto. Então, ficando assim, ó. Com o primeiro ponto cruzando em cima dos 3 pontos. Aqui é como se a gente tivesse pulado 3 pontos para depois fazer o ponto alto duplo, tá? Se não fosse início de carreira aqui, seria isso mesmo, tá? Então, a gente, como tivesse pulado 3 e feito ponto alto duplo. Aí, depois que fizemos os 3 atrás. Agora, como a gente pulou 3, a gente pula só 1. Então, ó, acompanhando o desenho aqui, ó, tá? Aqui tá a cabeça do ponto e aqui tá o pé do ponto. Agora, a gente pula 1 e faz um ponto alto duplo aqui. Mais 2 pontos altos duplos, um em cada ponto. Então, fez os 3 pontos altos duplos, vai voltar pegando o ponto por trás, ponto baixo. Fazer um ponto alto duplo. Então, formamos aqui o primeiro V. Como pulamos só 1, agora temos que pular 3 de novo. 1, 2, 3. E faz o ponto alto duplo aqui. E agora, volta fazendo os 3 pontos altos duplos aqui atrás. Aí, depois, você pula só 1 de novo, faz os 3 pontos altos duplos, depois volta cruzando o ponto alto duplo por cima dos 3 pontos, prendendo ele aqui no ponto que você pulou, tá? O modo de fazer o ponto será sempre do mesmo jeito, tá bom? A única coisa que vai mudar vai ser os inícios de carreira.
Mas o modo de fazer os pontos aqui, sempre você vai pular 3, depois vai pular 1. Vai pular 3, vai pular 1. Ou começa pulando 3, depois pular 1, ou começa pulando 1 e depois pular 3. Tá bom? Então, vou terminar essa carreira aqui e já volto com vocês. Então, cheguei aqui no meu final da carreira, ó. Então, a gente vem fechando de novo o desenho aqui, pra bolinha ir ficando aqui no meio. Então, aqui no início da carreira, nesse ponto alto duplo, que a gente vai fazer um ponto baixíssimo e fechando a carreira. Na quarta correntinha. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3 pontos baixos. E vai repetir novamente o ponto bolinha, tá? Que são esses 4 pontos altos duplos fechados junto. Então, laço fio 2 vezes. Vou com 3, vai laçar, vai tirar as 3. Novamente, no próximo ponto, 2 pontos altos duplos, fechados juntos. E faz 6 pontos baixos. Empurra a bolinha pra frente, né? E 6 pontos baixos. Aí, chegando aqui no final, chegando aqui, no último ponto dos 4, você repete ponto bolinha de novo, ok? Então, vai repetir de novo assim até o final da carreira. 6 pontos baixos e o ponto bolinha. 6 pontos baixos e o ponto bolinha. Tem que sempre ficar no meio do V, tá? Não aqui não onde encontra os 2 pontos. Sempre no meio. Então, vou terminar minha carreira aqui e já volto com vocês. Então, eu terminei minha carreira aqui, ó, com 3 pontos baixos. Vim repetindo 6 pontos baixos e o ponto bolinha. 6 pontos baixos e o ponto bolinha. Agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E vai fazer um ponto baixíssimo no próximo. Porque esse ponto, o primeiro ponto, que a gente vai ter que voltar nele. Então, tô pulando um ponto e vou fazer 3 pontos altos duplos. Então, 4 correntinhas e mais 3 pontos... Desculpa, e mais 2 pontos altos duplos. Então, fez os 3, vai laçar o fio 2 vezes e vai pegar esse ponto aqui anterior, onde a gente fez o baixíssimo. A gente fechou a carreira. Que tem um ponto baixo ali, então, ali que você vai fazer. Opa! Faz um ponto alto duplo. Então, como aqui no início a gente tinha, é como a gente tivesse pulado um ponto, agora você tem que pular 3 para fazer o outro. Outro bloquinho de 4. Então, laço o fio 2 vezes, pula 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto, você faz o ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes e por trás aqui você faz os 3 pontos altos duplos. Então, aqui, ó, fechamos o desenho aqui.
Agora, como a gente pulou 3 e fez o ponto alto duplo, você vai pular só um e vai fazer os 3 pontos altos duplos, depois vai voltar por cima, fazendo um ponto alto duplo no ponto que pulou, cruzando, tá? Então, segue aí a carreira, igual a gente já vem fazendo nas carreiras anteriores, tá? Que tem pontos altos duplos. Então, vou terminar a minha aqui e já volto com vocês. Então, aqui eu só vou pular um. Então, cheguei aqui no final da carreira, ó. Agora, a gente fecha com ponto baixíssimo aqui na quarta correntinha. Vou fazer de novo um ponto baixíssimo no próximo ponto. Porque aqui nesse primeiro ponto é onde eu vou fazer o ponto bolinha. Então, vai ser os dois últimos pontos altos duplos fechados juntos, né? Então, eu tenho que caminhar para o próximo ponto. Eu já poderia fazer os dois pontos altos duplos aqui, mas eu prefiro começar os pontos baixos primeiro e finalizar com ponto bolinha. Então, aqui eu faço uma correntinha, um ponto no mesmo ponto, e mais 5 pontos baixos. Ficando com 6 pontos baixos, vai repetir o ponto bolinha novamente, ó. Estamos aqui no meio do V, então, é só fazer 2 pontos altos duplos fechados juntos. E 2 pontos altos duplos fechados juntos no próximo. E fazer mais 6 pontos baixos. Aí, repete o ponto bolinha de novo aqui no meio do V, ó. Esses 2 pontos. Então, segue repetindo assim até o final da carreira. Então, cheguei aqui no final da carreira. Então, fiz 2 pontos altos duplos no último ponto alto do bloquinho aqui de 4 pontos. E também aqui no primeiro ponto do bloquinho de 4 pontos. Agora, fecho com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Agora, a gente tem que caminhar com ponto baixíssimo até chegar nesse ponto aqui. Porque a gente tem que pular 3 pontos para fazer o ponto alto duplo aqui nesse ponto. Então, faço mais um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer um baixíssimo. E vou subir 4 correntes. E por trás, a gente vai voltar fazendo os 3 pontos. Uma aqui e um aqui, onde a gente fechou os 2 pontos juntos. Então, laço fio 2 vezes. Vai vir aqui, ó, no primeiro ponto. Agora, falta 2 pontos ainda, né? Então, vamos fazer os 2. Então, ficando assim. Aqui ele fica um pouquinho mais longe mesmo,
Por causa que a gente fechou com ponto baixíssimo a carreira, ele fica um pouquinho mais distante. Mas é normal, tá? Depois, na hora da gente emendar, fechar a carreira aqui com ponto baixíssimo, vai ficar certo. Agora, a gente vai pular só um ponto, né? Como aqui a gente pulou 3, daí fez o ponto alto duplo. Agora, a gente pula só um e faz os 3 pontos altos duplos. Agora, laço o fio e volta aqui no ponto que pulou. E agora, a gente pula 3 novamente. Pulamos um, né? Então, agora tem que pular 3 pontos de base novamente. 1, 2, 3. No quarto, faz ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes e vai fazer os 3 pontos aqui por trás. Então, aqui agora, a gente tá fechando o losango de novo. Tá? Então, você segue assim até o final da carreira. Aqui a gente pulou 3, então, pra fazer o próximo bloquinho de 4, você tem que pular 1. Depois você pula 3, depois pula 1, tá? Então, vou terminar minha carreira e volto com vocês pra gente fazer a barrinha. Então, terminei aqui minha carreira. Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na quarta correntinha. Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, fiz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Que agora, a gente vai fazer a barrinha, tá? Eu escolhi fazer com carreiras de pontos baixos, mas se você quiser fazer de outro jeito aí, pode fazer do jeito da sua preferência aí, tá? Então, aqui é só ponto baixo sobre ponto alto. Eu vou terminar minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Então, cheguei aqui no final da carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Uma correntinha. E vou voltar pelo lado avesso, tá? Que eu quero que a barrinha aqui fique um efeitinho diferente aqui, não só de carreirinha de pontos baixos, todos do mesmo lado. Então, eu vou fazer a carreira de uma no direito e uma no avesso. Uma no direito e uma no avesso, tá? Então, aqui é só, você emendou com baixíssimo, é só ver onde tá o teu próximo ponto. E fazer um ponto baixo nele. E volta pelo lado avesso. Então, eu vou fazer aqui umas 5 carreiras de pontos baixos. Carreiras ida e volta, tá? Vou ver aqui até onde vai dar meu fio aqui. Aí, eu volto mostrando pra vocês. Então, fiz aqui 4 carreiras de pontos baixos, em carreira de ida e volta, tá? Sempre chegando no final, fechando a carreira com ponto baixíssimo e voltando. Então, fiz só 4, porque já achei que já ficou num comprimento bom aqui. Agora, eu vou fazer o acabamento. Então, eu tinha finalizado aqui pelo lado avesso, fiz um ponto baixíssimo, fechando a carreira.
Agora, eu vou voltar pelo lado de cá. Então, aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Vou no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Você vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Se você quiser também, pode fazer o acabamento aqui em ponto caranguejo, tá? Eu gosto desse acabamento aqui, ó, que fica trançadinho assim. Fica bem legal. Então, você segue assim até o final da carreira. Um baixíssimo e uma correntinha. Então, vou terminar minha carreirinha aqui. E já volto com vocês com a minha peça pronta. Bom, pessoal, a peça aqui já pronta, tá? Olha só esse detalhezinho aqui, fica bem bacana. Então, essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, deixar um gostei aqui no vídeo se você gostou aí da peça. E também deixar seu comentário aqui embaixo, caso haja alguma dúvida, ou comentando aí sobre a peça, tá bom? Muito obrigada por me acompanharem em mais essa aula e até uma próxima!